Olá, valentes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Bem, acredito que vocês estão aí acompanhando os vídeos que eu estou fazendo sobre a lição da Escola Sabatina. Essa lição aqui, tá bom? Sobre sexualidade, a gente está falando nesse trimestre sobre ela. E hoje, dia 17, começa a nova lição, a quarta lição, tá bom? E ela vai até o dia 23, sexta-feira. Então, antes de começar, eu quero também deixar alguns recados aqui, tá? Eu estou vendo os comentários, estou conseguindo responder algumas pessoas, outras eu estou deixando aí até mesmo para responder em vídeo, então fiquem calmos que eu vou conseguir, né, interagir aí com vocês, tá bom? Antes de tudo, deixe também o seu like, comente também aí pra gente interagir cada vez mais, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai achar interessante esse tema e, principalmente, dá uma força aí, tá bom? Pro canal, ativando o sininho também para receber aí as notificações, ok? Bem, dados os recados, bora começar. O tema da lição é sexo incrível. O texto bíblico da lição vai ser Filipenses 2, de 1 a 11, tá? Então você pode parar o vídeo aí, dar uma lida, tá bom? Que a gente vai falar mais sobre ele também ao longo do vídeo. E também, para você também entender sobre o assunto. Sobre a tira do sábado, tá? Ela tem 2 quadrinhos. Ela apresenta... Eu vou tentar pôr aqui ela maior, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Mas ela apresenta 2 quadrinhos. Um nos quadrinhos tem um menino que está na frente do computador pensando e falando no pensamento, né? Hoje eu vou dormir cedo. E aí no segundo quadrinho tem uma informação que são 3 horas da manhã e ele está perguntando para o Google: Adão e Eva tiveram relações sexuais no sábado? E aí por essa tirinha e pelo texto eu entendi mais ou menos que a lição iria falar sobre relações de amor ideal ou até mesmo sobre a questão aí da interpretação do título que eu tive, tá? Eu fui pesquisar o que seria, né, associado aí à palavra sexo, aí a gente automaticamente entende, segundo as lições também anteriores, é algo dado por Deus, necessário para existirmos e coexistirmos, e incrível, eu interpretei por algo como algo que nos dá prazer, algo que nos tira do chão e assim por diante. Então, meio que interpretando o título seria esse. Então, por esse motivo, eu também escrevi dessa forma sobre a minha interpretação do texto e da tirinha. Sobre domingo, é falado com um título bem interessante. Um Deus estraga prazeres? É uma pergunta, né? E aí a lição fala exatamente sobre isso, que Deus não é contra o prazer, Ele não é contra o sexo, Ele não é contra as maravilhas que o ser humano pode usufruir, porque Ele criou todas essas maravilhas. E aí o que acontece? Dá um exemplo da serpente, né, no Jardim do Éden, que fala sempre para a mulher, primeiramente, ela fala para a mulher, né, porque ela não fala com Adão, ela só fala com Eva. E aí ela fala com Eva e ela dá a entender que Deus está ali bloqueando todos esses prazeres que ela poderia ter. Né? É incrível, num mundo perfeito como o Éden, e ainda assim ele joga essa armadilha para ela, e aí ela acredita nessa questão e aí acaba comendo o fruto. E a lição fala sobre uma coisa que eu achei bem interessante. Ela fala assim, abre aspas: quando percebeu que não havia caído morta imediatamente depois da primeira mordida, ela presumiu que Deus realmente havia ocultado dela algo bom. E até hoje o diabo apregoa a mentira de que Deus é contra os prazeres, principalmente na área da sexualidade. E aí faz um checkmate. A humanidade é sexual por iniciativa de Deus. E eu achei isso bem interessante, porque aí começa a falar, olha, reforça novamente que Deus criou o sexo, que a manipulação aí do diabo é exatamente para essa questão de a gente sempre ter aí a sensação de que algo está oculto da gente e que não, Deus não é contra o prazer. Na segunda-feira, como aproveitar o sexo, eu entendi algumas características importantes, tá? E aí quando cheguei nessa lição, eu achei aí que bateu aí a tecla. Eu achei um pouco problemático o tema, né, já até aqui na segunda-feira, antes mesmo de falar sobre o casamento, tá? Eu acho que deveríamos ter falado mais sobre o casamento, sobre o namoro, sobre questões de beijo, até mesmo algumas questões aí mais modernas hoje em dia, e depois falar exatamente sobre uma sexualidade. Porque tudo começa com o olhar, tudo começa também com você desejar, né, alguma questão, idealizar, né, porque está falando aqui de uma ideia perfeita, de um sexo incrível, e aí, consequentemente, você tem aí essa questão que já é falado, como aproveitar o sexo, antes mesmo de falar especificamente sobre o casamento. Mas isso é uma problemática minha, ok? Se você entender dessa forma e concordar exatamente com o roteiro da lição, perfeito, não precisamos discutir sobre isso, ok? Mas aí, na segunda-feira fala sobre como aproveitar o sexo incrível e ele dá 3 características, né? Sem estresse, sem culpa, vitalidade física, tá?
Sem estresse é saber o limite do outro, né? Então eu acredito que você, numa relação, você precisa saber o desejo do outro, as fantasias do outro, até mesmo aí a questão do limite mesmo, né? Até qual ponto a pessoa ela pode ir, até qual ponto ela aceita ir. E aí depois tem sem culpa. Aí ela fala um exemplo, uma relação sexual vazia traz culpa. E aí eu pergunto pra você, será que uma relação homoafetiva vai trazer culpa? Eu lhe afirmo que não. Eu tenho uma relação homoafetiva e eu não tenho culpa por isso. Eu não sinto culpa. Eu falei isso no vídeo anterior e eu acredito que isso é uma das questões aí mais levantadas quando falam sobre homossexualidade. Eu não sinto culpa por isso, tá bom? Eu sinto culpa quando alguém questiona exatamente a minha fé, mesmo sendo LGBTQIA+. Mas aí é uma outra questão. Vitalidade física. A vitalidade física, eu acredito que pelo que ele fala aqui, eu vou ler para você, eu achei interessante, porque fala assim: com respeito à sexualidade, é lógico que maior vigor e resistência têm um impacto positivo na gratificação sexual. Ou seja, se você se alimentar bem, ter uma relação saudável mentalmente, física também, né, nessa questão, e também aí ter aí exercícios físicos e assim por diante, você consequentemente terá uma relação sexual prazerosa, saberá dar prazer ao seu parceiro, parceira. Então a gente consegue aí ter esses 3 itens ligados em perfeita harmonia, exatamente com esse pensamento que a lição nos traz. Na terça-feira, levanta uma coisa que assim, eu achei muito bom falar, que é considerações contraceptivas, né? E aí bate na tecla que eu adoro falar. Sexo não foi feito apenas para procriação, ok? Por que eu falo isso e eu dou ênfase nisso? Porque sempre lá no meu Instagram vem algumas pessoas e falam: olha, eu sou contra a homossexualidade porque não é um sexo reprodutório. E aí eu te falo, não ser reprodutório não é pecado, ok? Usar itens contraceptivos também não é pecado, ok? E aí eu bato numa tecla também importante aqui como cristão. Nós sabemos que a relação ideal é após o casamento. Mas nós sabemos que o mundo não se apresenta dessa forma. Nós entendemos que o mundo ele não vê 100% dessa forma. Então, nós como igreja deveremos até fazer campanha sobre camisinha, por exemplo, no carnaval. Eu acredito exatamente nisso. Porque eu acredito que a gente tem que ver o mundo como ele é e não como nós desejamos que ele fosse. Nós temos um ideal, mas a gente também tem que entender que esse ideal foi lá do Éden e ele não é o momento agora. Então a gente precisa entrar nessa realidade e entender isso. E aí eu falo, campanha sobre prevenção de gravidez na adolescência, campanha sobre HIV e AIDS também é muito importante, a gente sempre está falando. Eu acredito que, acima de tudo, acompanhamento, educação sexual é muito importante nós termos sempre com os adolescentes, jovens, e não somente numa lição. Eu acredito que isso deveria ser feito dia a dia, entendeu? A cada, vamos por aí, 2 meses, 1 mês, ter uma pregação exatamente sobre essas questões. E não somente sobre proibições, como a igreja normalmente ela fala, ok? Eu acredito muito nessa questão porque eu acredito que conhecimento é poder e, acima de tudo, nós entendemos que em relação a abusos sexuais, eles acontecem exatamente com as pessoas mais próximas de crianças, de adultos também, entendeu? Relações tóxicas, elas são, às vezes, camufladas por um perfil de santidade na igreja que a pessoa não está lá dentro de casa para saber. E você fazer pregações sobre isso pode abrir os olhos de muitas pessoas ali e prevenir várias questões aí que são escondidas por essa santidade de mentira que muitos têm aí, ok? Na quarta-feira, a palavra é sexo, né? A palavra-chave, a rede semântica fala sobre isso. E aí, o que eu achei interessante, que eu quero levantar aqui, na sua casa, existe diálogo para o sexo? Continuando falando sobre o que eu até acabei de falar. Nós temos que entender que sexo ele tem que ser falado dentro do lar, especificamente, com seus ideais cristãos ou não cristãos, porque eu não sei se você está vendo esse vídeo e não é cristão, mas nós temos que entender que sexo também, além de ser falado em casa, tem que ter aí uma questão também social lá fora. Mas, infelizmente, normalmente, o diálogo que lá no mundo, né, é tratado, ele é distorcido,
né? E aí quando a pessoa ela não tem essa vivência no lar, ela automaticamente pode ser contaminada por essa visão deturpada e, consequentemente, ter aí gatilhos muito tristes para a questão sexual. Falar sobre sexo em casa é muito importante, ok? E aí, eu também faço uma pergunta. Se é falado como algo proibido ou como algo sujo, algo impuro, algo nojento, algo asqueroso, entende? Eu tenho uma vivência porque eu sou o irmão mais velho dos meus irmãos por parte de mãe. E desde pequeno, eu falei para os meus irmãos várias questões. Olha, se alguém relar em você assim, assim, assado, não pode, você tem que avisar eu, a mãe, seu pai, a avó, qualquer uma pessoa que você sinta confiança. Se essa pessoa falar que não pode contar, é para contar. Questões sobre masturbação, eu sempre falo, né, para as pessoas mais próximas, eu acredito que você tem que conhecer seu corpo, porém, temos aí uns limites que devem ser pensados, porque acima de tudo, a masturbação, a força que você tem na sua mão, ela vai ser diferente, talvez, num ato sexual real, então você tem que entender essas questões. Segundo, porque quando você faz masturbação, normalmente você utiliza de pornografia, e essa realidade que a pornografia traz, ela não é a realidade que o mundo real tem. A mulher, se você é heterossexual, ela não vai estar lá pronta 100% para você estar lá. E realmente, uma das coisas que eu sempre questiono na questão da pornografia é que ela é apenas para o homem, né? Você automaticamente entende que quando o homem chega no êxtase, o filme acaba. Então, assim, como que uma pessoa que cresce vendo isso vai entender o sexo quando chegar lá no ato real? Que ele gozou e já era, entendeu? E não é bem assim, né? E aí também a questão também de sexo LGBT, nós entendemos que exatamente existe um padrão fetichista em alguns corpos e outros são desprezados e assim por diante. Então, essa indústria, ela é muito corruptiva, mas acima de tudo, nós temos que falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso numa mesa de jantar, numa conversa de sala, sabe? Porque para mostrar para as pessoas que isso é normal e sexo é normal porque nós acreditamos fielmente que ele é um presente de Deus. Continuando, na quinta-feira vai falar sobre a tirinha, né? Tanto que eu até acho que eu até errei no argumento lá da tirinha. Vai falar sobre sexo sagrado no Santo Sábado. E aí é levantado, né, essa questão. Se realmente Adão e Eva fizeram sexo no sábado, se é pecado fazer sexo no sábado. E eu acredito que não é. Ok? Tanto que é falado aqui o seguinte, abre aspas. Lembre-se de que o primeiro dia inteiro que Adão e Eva passaram juntos no Éden foi o sábado. Isso aconteceu logo depois que Deus os uniu como marido e mulher. E bastante lógico pensar que eles se envolveram no ato sexual em algum momento do sábado. Então, automaticamente a gente pode ter essa interpretação dessa questão, né? Porque nós acreditamos exatamente nessa possibilidade. Aí a lição faz algumas questões que eu acho um pouco problemáticos para a minha vivência LGBT, tá? Casados, héteros e consensual. Casado eu concordo, hétero eu já não concordo totalmente, porque existem pessoas intersexuais, e aí como ela vai ter uma relação sexual, né? A gente tem que entender também essa questão aí de outras pessoas que não são somente heterossexuais exatamente, ou até mesmo que não tenham somente o corpo homem e mulher. E consensual eu concordo totalmente. Não é não, sim é sim. Então eu acredito que a lição tocou nesse ponto, eu achei de muito bom grado falar exatamente isso, porque não é só porque a pessoa também está casada que ela é obrigada, principalmente a mulher, né? A gente está falando então agora uma questão aí heterossexual, padrão, né? Que é o que normalmente acontece, que a pessoa é obrigada a fazer a relação sexual quando ela não está bem, quando ela não está afim e assim por diante. Na sexta-feira fala a lei da vida, né? Eu achei interessante também porque fala exatamente sobre a questão dos anjos, né? E de Jesus. Eu sempre estou percebendo aí que na sexta-feira está falando mais sobre Jesus, sobre a questão de Jesus com a sexualidade, e eu achei isso interessante. Aí faz algumas perguntas que eu quero deixar aqui para vocês. Você considera Deus um ser alegre? E por quê? Deixa aqui nos comentários. Qual a diferença entre o prazer em sentido sagrado e pecaminoso? E aí, posso até falar sobre essa questão também. Eu não acredito que a minha relação homoafetiva com meu marido seja marido-namorado, seja pecaminosa. Eu acredito que quando eu, por exemplo, saí da igreja quando eu era mais jovem e eu fui para lugares
que se conseguia, né, uma relação sexual rápida, assim era pecaminoso. Mas aí talvez seja um assunto para um outro vídeo. Continuando, fala sobre Jesus, né, como eu acabei de falar, nos mostra que Jesus é a lei da vida, ou seja, o mesmo se encheu de Deus para depois transmitir isso às pessoas. E eu acredito que na questão sexualidade, na questão espiritual, na questão física, tecnicamente elas são as mesmas coisas, porque a gente é uma pessoa só e a gente consegue ter todas essas vivências. Nós temos que nos encher de Deus, de Jesus, e aí, consequentemente, nós seremos capazes de transbordar esse Jesus para todas as outras pessoas. E eu acredito que com pensamentos egoístas, com pensamentos sujos em relação até mesmo à sexualidade, ou até uma coisa que eu sempre bato na tecla, questões de julgamento, questões de você só sempre apontar o dedo para o outro, não seja o caminho, tá? Porque Deus, acima de tudo, sabe o que vai no coração de cada um. E eu acredito que todos nós deveremos saber exatamente disso. E aí, para fechar, temos a parte da comunidade, que eu acho interessante porque ela vem depois da sexta-feira, então a gente já pode dar uma relaxada sobre a lição e pensar aí também, rever tudo que a gente fez e escreveu, anotou, estudou, ok? E aí o Diego Barros, que é sempre o autor dessa parte, ele levanta alguns pensamentos e eu achei interessante ele falar com o tema pano de chão. E aí, você já foi pano de chão de alguém? Você já fez alguém de pano de chão? O que é isso? Ele fala bem aqui, ó, abre aspas. Quando ficar faz parte do estilo de vida, duas pessoas se conhecem, se tocam, trocam carícias e intimidades, se usam e depois são descartadas na lixeira do consciente do outro. Elas são apenas embalagens, depósitos de hormônios e sensações, cujo conteúdo é totalmente ignorado. E aí eu concordo com ele nessa questão. Mas a gente tem que pensar como o mundo ele é hoje em dia e não como nós gostaríamos que fosse. Hoje em dia, ninguém mais é arranjado pelos pais para casar. Nós entendemos essa questão e aí por esse motivo eu entendo que você quer ficar com alguém, antes de tudo, tenha uma amizade com ela. E depois você possa ver aí e ficar com ela. Porque nós entendemos que o ficar, que seria um pouquinho antes do namorar, seria exatamente isso. Seria para ficar, depois namorar, noivar, consequentemente, casar. E é isso que eu acredito que seja mais autêntico nessa questão. E aí abre aspas no final. Se essa prática autodestrutiva faz parte da sua vida, é hora de reavaliar e fazer as escolhas certas. Lembre-se que muito passa o rodo um dia vira pano de chão. Fecha aspas. Bem, e esse é o estudo da lição. Como eu já disse, deixa seu like, comenta, compartilha, tá bom? Ativa o sininho para me ajudar e vamos que vamos. Sucesso, paz e maranata.